Os espíritos encarnados não são mais do que as almas que vivem na nossa verdadeira pátria, a vida espiritual. Marcelo, quem são os espíritos encarnados? Fantasma existe? Que pátria espiritual é essa? Introduz para a gente esse tema, por favor. Sim, a questão de falarmos dos espíritos desencarnados, vamos falar dos espíritos propriamente, né? Estamos todos, nós, na atual condição, como espíritos ligados ao planeta Terra, dada a nossa condição espiritual, né? Ainda de necessidade de aprendizado e da necessidade de expiarmos um passado de faltas e da necessidade de passarmos por provações. Então, o planeta Terra ele vai ter um conjunto de espíritos que estão no plano espiritual ligados a ela e que reencarnam nela. A humanidade terrena vai abranger, evidentemente, tanto os espíritos encarnados quanto os desencarnados que estão no plano espiritual. A nossa verdadeira pátria, por quê? Porque, como todos sabemos, e o Ricardo é excelente testemunha para nos dar esse testemunho, não é, Ricardo? A nossa essência é espiritual e não material, né? Nós estamos momentaneamente no corpo físico, mas a nossa verdadeira pátria é espiritual, não é mesmo, Ricardo? Com certeza, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Uma honra estar podendo esse bate-papo com você. E os espíritos realmente, a pátria espiritual é todo o universo, onde na erraticidade, após o desencarne, o espírito percorre e ele pode ir para vários mundos que existem, que o Criador gera constantemente. Os espíritos dizem-nos que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a Terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa, algumas vezes, muito tempo antes da morte e só completa quando ficam rotas os últimos laços fluídicos que une o perispírito ao corpo. Quem diz isso é Leon Denis. Então, ele vem nos mostrar que nós, como os espíritos, após o desencarne, nós temos diversas oportunidades. Podemos ficar fixos no orbe terrestre, dependendo da nossa vibração, da nossa evolução moral, do nosso apego à matéria, aos nossos cargos, né, às nossas posições. E isso faz com que o espírito possa, ao invés de, assim que ocorre o desencarne, ele alcançar os mundos superiores, ou melhor que o nosso, ele fica transitando entre nós. Mas, como foi feito na pergunta, os espíritos desencarnados somos nós. Então, as mesmas imperfeições que nós temos enquanto encarnados, elas irão prevalecer. Por quê? Elas estão inscritas nos nossos perispíritos. É como se dissesse hoje, estão na nuvem, né, na linguagem moderna, que em verdade é o nosso perispírito, que tem toda a informação das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos traumas. Então, isso que eu achava interessante a gente debater um pouquinho também, sabe, Marcelo? Sim, sim. Você falar do perispírito, né? Só fazer uma divisão aqui, bem breve. Nós, enquanto espíritos encarnados, temos um corpo físico, né? Que é momentâneo, tangível. Temos também um corpo perispiritual, ou um corpo espiritual, e temos também um corpo mental, que é propriamente a essência do nosso espírito. Mal comparando, no plano espiritual, o espírito se apresenta com o perispírito, né? Uhum. Se apresenta com o perispírito. Quando não tem mais o corpo físico, né? E esse perispírito, ele,
por que que ele é visível ou invisível aos nossos olhos, Ricardo? Como é que a gente... porque às vezes a pessoa vê uma pessoa que já desencarnou, né? Um espírito, a gente vê, ele não tem corpo. Então, o que que a gente está vendo? Tá. Primeiramente... E a gente, assim, né? Não todo isso, mundo, mas quem os consegue ver? médicos. Então, primeiro é interessante explicar o seguinte: o perispírito nos mundos espirituais, o espírito usa ele como veículo de manifestação. É um corpo especial que no espiritismo nós chamamos de perispírito, também conhecido como corpo astral ou fluídico. No encarnado, ele funciona como intermediário entre o espírito e o organismo, governando a formação e o funcionamento deste. O perispírito ele é constituído de matéria, porém caracterizada por outro estado vibratório. Ele vai variar de mundo para mundo. Então, aqui na Terra, o perispírito nosso tem uma vibração. Lá, quando chegar em Marte, por exemplo, os espíritos que lá residem, ele vai ter uma outra vibração, então o perispírito dele vai estar adequado ao que é necessário naquele orbe. E assim sucessivamente nos vários mundos. Ele é uma matéria vaporosa, se a gente pode dizer desta forma. Ele pode se apresentar de várias formas, e os médiuns clarividentes, eles têm a visão dessa forma. É através do perispírito que os espíritos podem reencarnar. O espírito não reencarna se não houver perispírito. O perispírito, na verdade, é o molde do nosso corpo físico. Ou melhor, ele é a forma. Então, o que nós estamos vendo no nosso corpo físico, o que ocorre? É a cópia do nosso perispírito. Tudo que acontece conosco ocorre primeiro no perispírito. A doença, a cura, os sentimentos. Ele que vai definir a nossa realidade após a desencarnação. Ele é indestrutível. Ele evolui também à medida que nós vamos transcendendo os nossos defeitos, nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando, principalmente o moral, e ele vai se eterizando. Mas ele é indestrutível. Ele pode vir a sofrer algumas perdas de substância em face da persistência nossa na prática do mal. Pode até, em certos casos, perder a forma humana. É o que se diz que se chama de ovoides, sucubos, incubos, que apresentam quando se tem as obsessões, inclusive. Porém, quando nós temos a capacidade de ter esse conhecimento, que a minha conduta, a minha moral, a minha perseverança em melhorar, eu estou lapidando essa pedra. Eu estou simplesmente produzindo no meu perispírito as modificações necessárias para que ele possa tornar-se mais fluido, digamos assim. O Ranieri, no livro como é que é? Visualizações Luminosas, eu acho que é isso, se não me engano, ele fala até, inclusive, na sétima morte. Ou seja, nós vamos, em verdade, nós vamos avançando nos mundos superiores, e para cada processo, o termo que nós conhecemos ainda é morte. Porém, nós só perdemos o corpo material. O perispírito segue, e ele que vai dar forma para o espírito atuar no nosso globo, né? E assim os médiuns têm a possibilidade de ver o espírito. Que, por sua vez, devido à plasticidade do perispírito, é que ocorre, o espírito pode se manifestar para nós do jeito que ele quiser. Ele se transforma. Suponhamos que agora, nesse momento, estaria na minha forma perispiritual. Se eu quisesse me apresentar como Glacos, por exemplo, eu o faria pela minha simples vontade. E você, como médium, ou o médium que está vendo, ou para aquele médium que é direcionado, ele iria me ver como Glacos. E eu iria manifestar, teoricamente, como Glacos. Porém, há um detalhe. Qual seria a diferença? A minha
intimidade. O meu espírito não é o Glacos. Então vai chegar um determinado momento em que eu não vou ter condições de responder ou atuar como Glacos, entendeu? Sustentar essa imagem, né? Não, a imagem até vai ficar Não, sustentada. sustentar a imagem com a bagagem da imagem, né? Sustentar a identidade do espírito. Perfeito. Uhum. Né? O perispírito, para o espírito encarnado, ele vai ser propriamente um intermediário entre o corpo mental, a mente ou a essência do espírito, a mente, e o corpo físico. Então, o estado de organização ou desorganização da mente, do campo mental, ele vai refletir, repercutir diretamente no perispírito e, via de consequência, no corpo físico. Conforme os antigos diziam, né? Mente sã, corpo são. Né? E, ao mesmo tempo, qualquer desequilíbrio no âmbito mental, ele vai repercutir em ausência de saúde no corpo físico. Enquanto nós estamos encarnados, essa tríade aí, ela está sempre coesa, sempre junta, é possível desassociar enquanto a gente está encarnado? Corpo, de mente e perispírito? Você pode, inclusive, o que ocorre? É o que, quando a gente dorme, o nosso perispírito se desdobra. E nós vamos ser o que nós somos, nós vamos para a nossa realidade. E enquanto o espírito nessa condição, não tem como você esconder a sua realidade. Você é o que é. Então, se você é um espírito que está num nível já de evolução e melhoria, e veja bem, aqui na Terra, por ainda ser ainda um planeta de provas e expiações, já até me disseram que já deu-se início à regeneração, né? O que se demonstra isso já são os espíritos que estão reencarnando. A sua capacidade intelectual e voltada para o bem, você já começa a perceber em crianças, em espíritos na fase infantil ainda. Então, quando há esse desdobramento que ocorre com todos nós vamos para a nossa realidade. Então, se eu sou, na minha realidade, a verdadeira realidade, que é a do espírito, né? Porque a alma, não sei se todos sabem, a alma denomina-se pelo espiritismo como sendo o espírito encarnado. Exato. Então, quando você falar em alma, a alma é o espírito encarnado. Quando nós deitamos, normalmente, após um dia de trabalho, etc., nós dormimos, o nosso espírito desdobra-se desse corpo material. Enquanto o corpo se recupera, né, do desgaste natural, para se recompor, descansar, o perispírito ele sai e vai aos locais que lhe são afetos. E durante o desencarne, esse processo de desligamento, ele ocorre lentamente. Ele vai sendo efetivado de forma gradual. E aí nós vamos voltar lá para o início da sua pergunta. Os espíritos que estão aí fora são os encarnados, como nós? Sim, certamente. E durante esse processo é que ele vai ser esse agente dessa evolução orgânica e espiritual. É o perispírito. A sua matéria, ela se modela pela força do nosso pensamento. Tudo que nós aprendemos, que nós tivemos experiências, nós assimilamos, recordações, conhecimento, é tudo acumulado, as vidas passadas, fica tudo registrado no perispírito. Por isso que quando você vai, por exemplo, numa cartomante, e ela começa a colocar as cartas, na verdade é uma médium, um médium, né, que está ali fazendo a atividade dele, trabalhando com a mediunidade. O que ocorre? Não é a carta em si que está sendo colocada que vai dar informação para ela. É o espírito que trabalha com ela, tem acesso ao nosso perispírito, que tem todos os nossos registros, e dali ele tira as informações referentes a nós. Por isso que, às vezes,
Não só cartomante, por isso que às vezes os próprios médiums, né, de outras linhas de segmento, falam coisas que a gente até assusta. Pô, mas por que você me falou isso? Ele não me conhece. Por isso que durante a psicografia vem mensagens que a gente não sabe. A pessoa está sentada lá no auditório, mas os espíritos estão atuando. E o espírito, ele tem acesso ao nosso cérebro, os espíritos superiores que eu estou falando. E isso ele vai no âmago do nosso ser e traz o que nós precisamos. Por isso que é importante ter esse conhecimento, porque a partir do momento que nós perseveramos nessa doutrina, né? Eu tenho por hábito de falar que qualquer segmento religioso é válido. Nenhum é melhor que o outro. Cada um atende a necessidade da nossa, né? Então, nós que já optamos por essa doutrina, alguns por livre e espontânea vontade, por entender que queriam respostas mais objetivas, outros por causa da mediunidade. Então, isso é importantíssimo, acho que para a gente ter essa noção. Né, Marcelo? Sim, Ricardo. Só apenas complementando, é importante você falar que para o Espiritismo a alma é o espírito encarnado, porque para o catolicismo é exatamente o contrário, né? Exato. Eles denominam alma o espírito que já passou pela experiência corpórea e se encontra no plano espiritual. A proteção das almas é aqueles que já partiram, não é verdade? Agora, Marcelo, sim. Posso fazer uma pergunta? Claro. O que esses espíritos desencarnados, né? Enquanto a gente está encarnado, né? Enquanto nós não estamos dormindo, né? No corpo físico, nós sabemos o que a gente está fazendo. O Ricardo trouxe para a gente aí as atividades, né? Do espírito e do perispírito, enquanto o corpo físico está descansando, nesse desdobramento. E quando não tem mais corpo físico, né? Quando houve o desencarne, está só o espírito com o perispírito ali, o que faz esse espírito e esse perispírito? Por onde que eles andam? Eles ficam descansando? Você citou aí, né, uma outra crença religiosa. Algumas pessoas acreditam que quem morre fica dormindo, aguardando, né, um chamamento. Sim. A gente vai descansar mesmo, como às vezes a pessoa fala, foi descansar, né? Qual que é o destino, né? Onde que se aguarda e aguarda como? Fazendo o quê? É importante lembrar que para o espírito e para a vida do espírito que é eterna, ele, onde quer que se encontre, estando encarnado ou desencarnado, ele terá oportunidades de progresso. E o progresso só vem com o trabalho, né? Então, no plano espiritual, o espírito tem condições de progresso através do trabalho, conforme o seu entendimento, o seu adiantamento. É claro que ele vai se associar àquilo que é propriamente o seu interesse, o seu estágio evolutivo. Porque quando falamos em espíritos que se encontram desencarnados, há um número muito grande de espíritos que encerram sua atividade na vida terrena, corpórea, desencarnam e durante muito tempo sequer têm consciência de que desencarnaram, né? Então, até vir para alguns é imediata essa consciência e a associação com aqueles que se encontram na mesma vibração, no mesmo patamar evolutivo. Alguns saem do orbe terrestre e vão, como o Ricardo falou inicialmente, para mundos mais evoluídos, não é verdade? Mas a maioria de nós fica ligado à Terra, dada a nossa condição vibratória. O espírito tem oportunidade de trabalho e de progresso. E conforme o seu adiantamento, ele pode se dedicar a algo de bom, de útil para o seu aprendizado e evolução, ou à ociosidade, ou até mesmo às más ações, dado o seu estado de ignorância, de desconhecimento da lei de amor. E esse trabalho, Ricardo, ele acontece aqui no nosso paralelo com a gente aqui, trabalham junto com a gente, dentro da Casa Espírita. A gente pode colocar assim, um lugar efetivo onde os espíritos encarnados estão aqui no nosso planeta? Tem uma região específica?
O que a gente precisa deixar bem claro é que, mesmo o Espiritismo, que a gente observa que há um paralelo que nós aprendemos nas outras religiões, nas outras religiões fala-se em purgatório, criou-se o purgatório. Em outras falam que nós vamos ficar dormindo até que determinado número de eleitos venha nos despertar do sono. Em verdade, se a gente trazer para a nossa doutrina, para nosso estudo, o que ocorre é o seguinte: quando o espírito desencarna, você perguntou onde ele fica, como o que acontece. Quando nós deixamos... eu vou ler aqui o que o Leon Denis fala também, que eu acho interessante. Olha, ele fala o seguinte, abre aspas: deixando sua residência corpórea, o espírito, purificado pela dor e pelo sofrimento, vê sua existência passada recuar, afastar-se pouco a pouco com seus amargores e ilusões, depois dissipar-se com as brumas que a aurora encontra estendidas sobre o solo e que a claridade do dia faz desaparecer. Após expande-se a luz, não mais a luz solar que nos é conhecida, porém uma luz espiritual, radiante, por toda parte disseminada, pouco a pouco. O inunda, penetra-o, e com ela um tanto vigor de remoçamento, de serenidade. Isso para o espírito que está desprendido, que trabalhou as suas imperfeições e está em evolução. A grande maioria de todos nós vamos vivenciar aqui na nossa Terra. Eles vão estar interagindo conosco, porque eles precisam, o que se chama, inclusive, em outros estudos, de vampirismo. O espírito desencarnado, como ele não tem um corpo próprio, ele não tem e para atuar na matéria, ele precisa do corpo, né? Não basta ter só o perispírito, ele precisa de um corpo. Então, o que eles aprenderam, o que eles fazem? Eles se aproximam de nós e começam a sugar essa energia do fumo, do cigarro, do sexo, do ódio, da briga, e etc., das nossas imperfeições, que ele tem essa necessidade. Somos nós, numa outra fase vibracional. Então, os mesmos vícios que nós temos, atual, serão e vão permanecer quando desencarnar. Não existe um lugar específico chamado de purgatório. André Luiz fala de nosso lar, ele fala de colônias espirituais. São camadas vibracionais numa outra dimensão, que são cópias do nosso dia a dia, das nossas casas, nossos hospitais, etc. e tal. Eu lembro uma vez que tinha uma médium na fraternidade que ela falava que havia na fraternidade um local onde os espíritos mais embrutecidos eram encaminhados como se fosse um subsolo na parte vibracional espiritual da nossa fraternidade. Você vê como é que é interessante. Então, quer dizer, os espíritos, eles vão para esses locais, eles vão para a erraticidade, que pode ser no espaço, mas como eles estão, esses mais involuídos, não sei se esse termo está correto, eles vão ficar bem próximos de nós. Eles vão estar interagindo com a gente. E nós somos influenciados diariamente, constantemente. Por isso que na doutrina, quando se fala vigiai e orai, é importante a gente ter esse conhecimento. Em geral, esse desprendimento da alma é menos penoso depois de longa moléstia, a gente sabe disso também, pois o efeito dela é desligar pouco a pouco os laços carnais. A gente tem por interpretar, às vezes, qual a melhor forma de desencarnar? Eu tenho uma moléstia que meus órgãos vão morrendo gradativamente, ou eu me desprendo de uma morte violenta? Qual que é o mais recomendado? Pela espiritualidade, o que se tem é que essa morte lenta e gradual é a melhor. Porque quando ela ocorre de forma violenta, o espírito pode vir a sofrer esses impactos do rompimento repentino. Então, para onde ele vai? Voltando lá no início da sua pergunta. Para onde que ele vai, esse espírito? Mas ele teve uma morte violenta, um acidente de carro, caiu, etc. e tal. Quer dizer, aquela morte que não estava prevista especificamente, para onde que ele vai? Ele vai ter primeiro
o seu perispírito vai sofrer essa consequência. Vai haver um rompimento brusco. Ele vai ficar, primeiro, inicialmente, atordoado. Provavelmente, até ele começar a ter noção da sua identidade, de quem ele vai ficar nesse espaço secundário que tem entre a Terra e aí as colônias, que, em tese, dentro da interpretação da outra religião, das outras religiões, seria o purgatório. Nós falamos em umbral. Umbral nada mais é do que um purgatório com outro nome. Então, a gente pode não querer que eles fiquem pertinho da gente? Você pode fazer... não, veja, não é não querer, você pode ajudá-los. Primeiro, é importante dizer o seguinte, não existe... como é que eu vou te dizer? Não existe. Nós devemos pensar sempre da seguinte forma. Aqueles espíritos que nos obsediam, o que eles são? São nossos amigos, são nossos amores de uma época remota, de um passado remoto, que sofreram, de alguma forma, a nossa ação que foi prejudicial para eles de alguma maneira. Quando nós o matamos, tiramos a sua fortuna, violentamos suas filhas, suas mulheres, causamos danos a seus filhos, ou a ele próprio, com martirizando, etc, etc. E aí desencarnam e ficam transitoriamente com o seu ódio prevalecendo, eles ficam transitando no orbe. Só que nós desencarnamos e nós mudamos de corpo, certo? Então ele não vai reconhecer esse corpo meu atual. De repente, por um lapso, em determinado momento, ele fala, opa, peraí, mas esse Ricardo Venâncio, esse Marcelo que está aqui hoje, é o mesmo cara lá que me prejudicou lá no passado. Está me parecendo familiar. Exatamente. Esse cara não é. E aí aí começa a interagir e vai lembrando. Aí eles começam a acompanhar-nos. Por isso que é importante, você perguntou, tem jeito de evitar isso como? Quando nós aprender, por isso que é importante, por isso que eu acho bacana essa parte doutrinária que fala, que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque quando a gente começa a entender, a estudar essa informação, você começa a falar, puxa vida, eu tenho que melhorar. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sei mais do que ninguém. Eu aprendo todo dia. E o que é ser espírita? Ser espírita é você modificar todos os dias, procurando melhorar. Então, quando você começa a fazer isso, esse espírito que está acompanhando, o que ele faz? Esse moço igual no passado, eu já vi que ele não vale nada, digamos assim. Aí ele começa a observar que você sai daqui de sua casa, do seu local de trabalho, você vai direto para a fraternidade. Vai lá fazer uma palestra, vai trabalhar no passe, na psicografia, etc. E isso você persiste, não é um mês, não. Anos. Aí ele fala, ué, engraçado. Não é que esse cara parece que ele está mudando? Eu vou tentar, eu quero ver. Não acredito. Aí ele entra dentro da fraternidade. Quando ele entra dentro da fraternidade, os nossos irmãos responsáveis pelo acolhimento o acolhem com amor e carinho. Certamente que não vai ser no primeiro dia que ele vai ficar lá, que ele vai se comprometer a modificar, a nos perdoar, inclusive. Certamente ele vai lá várias vezes, talvez anos e anos, para em um determinado momento ele vai abrir o seu coração, questão de segundos, é quando a espiritualidade superior atua. É igual aquele caso do filme do Divaldo, que ele vira e fala, né? Não sei se vocês lembram, que aquele espírito que o perseguia, quando ele recolhe a filha do espírito na casa do caminho, o espírito para e fala assim, não acredito ainda não. Exatamente, isso aí, não acredito em você ainda não. Sim. Aí ele simplesmente fala, tá bom, então vamos continuar. E mesmo assim, não quer dizer que ele vai ser amigo dele de imediato, mas é importante que ele dê o primeiro passo. Então, qual que é a forma que nós temos de trabalhar isso? É exatamente isso que eu falei com você, que você perguntou. Como é que eu faço? Pratique a caridade, pratique o bem, participe de uma tarefa. E aí quando eu falo isso, eu estou repetindo o que os espíritos falam. Abre aspas. Não é só na casa espírita, é qualquer segmento religioso, é qualquer local. Se você trabalha no hospital, médica, enfermeira, atendente, não importa. Trate as pessoas, oriente as pessoas, dê o melhor de si.
Se você trabalha na justiça, seja justo. Mostre às pessoas, olha, isso aqui é isso aqui, sem comprometer a sua dignidade, a sua honestidade. Quando você faz isso, no dia a dia, com a família, com os amigos, né? Se antes eu saía na rua, a pessoa me fechava com o carro, eu xingava, hoje eu vem até, né, chega até para sair da boca o som, mas você segura. Isso tudo, esses espíritos que estão nos acompanhando, e eles nos acompanham, eles estão verificando, estão nos avaliando. E eles vão falar, pô, mas não é que esse cara está insistindo? Eu ainda não acredito não, mas eu quero ver até onde ele vai. Então essa é a oportunidade que a gente tem. Como é que a gente faz? E a outra, e qual que é o grande... Não é nem segredo, né? Qual que é a dica? É a prece. Você sentiu, e eu acho que mais adiante você deve perguntar sobre isso, como é que eu sei da aproximação espiritual? Você percebe que você começa a ter ideias que não são suas. Algumas chegam dentro da sua cabeça, você não sabe por quê. É engraçado, eu não estou pensando nisso. Eu não estou desejando isso para tal pessoa. Eu não sei disso. Eu não sei sobre esse assunto. E aí isso é a mediunidade. Você começa a entender que, olha, estou recebendo informações que não são minhas. Sugestões. Sugestões. E aí que entra a outra dica. Os espíritos, vamos lá, o médium está lá trabalhando, ele entra dentro do corpo do médium? Não. Pela sintonia vibracional, ele aproxima e começa a transmitir o pensamento. Tá? Olha lá, Marcelo, agora é sua vez. Muito bom. Marcelo. Sim. Conclui que eu tenho mais perguntas para você, Marcelo. Sim, com relação ao convívio com os espíritos, as pessoas às vezes falam, né, e por puro desconhecimento, espíritos, eu morro de medo, né? Mas o fato é que nós estamos cercados, como diria o apóstolo Paulo, né, por uma nuvem de testemunhas invisíveis, e eles nos acompanham em todos os lugares, seja estando despertos, seja dormindo, quando o corpo repousa sobre o leito, o espírito desdobra, esse convívio é constante. E essa interação é incessante, e ela se dá no plano mental, no nível mental, no âmbito dos pensamentos e das sugestões. Essa interação, essa influenciação, ela é muito grande. Aí você falou assim anteriormente, Janine, a palavra familiar, de maneira que todos nós temos um grupo não pequeno de espíritos que nos são familiares e nos acompanham sempre. Agora, e eles nos influenciam. Agora, eles não decidem nada por nós, não fazem nada em nosso nome, em nosso lugar. Não. Nós também somos espíritos, somos individualidade e temos livre-arbítrio. E não fazemos nada que não queremos. Né? Muito bom. E o Ricardo falou, a gente também pode exercer essa influência ao contrário, pela nossa atitude, nossa conduta, né? A gente também pode influenciá-los, né? Interessante. Ô, Marcelo, agora falando de familiar aí, né? Muitos de nós e muitos que não são espíritas e que o contato que tem com a doutrina espírita muitas vezes é quando algum familiar, né, algum ente querido desencarna e a pessoa quer saber notícias, né, quer buscar alguma informação. Como é que esse processo acontece? Quanto tempo depois que alguém desencarna, ela volta para contar? Todo mundo, a gente está apto a sempre saber notícias, as comunicações, a gente lembra lá do Chico Xavier, né, com as suas cartas dos desencarnados, né? Como é que isso acontece? E aí, né, convidando as pessoas que estão participando, né? Se alguém tiver alguma pergunta nesse sentido, gente, aproveitem que os dois aqui, nós estamos com a nata, estão respondendo todas as nossas dúvidas. Sim, então, Janine, lamentavelmente esse é um aspecto dos que mais chama a atenção daqueles que não conhecem a doutrina espírita para o espiritismo. Né? Essa curiosidade, ou a saudade, a necessidade de manter algum contato com aqueles que já partiram. Não há propriamente um tempo, e para termos noção ou ideia, eu vou falar uma frase que é de Chico Xavier: o telefone toca de lá para cá.
né? E não o contrário, né? Em sendo um momento do próprio espírito encarnado e do espírito desencarnado dele se comunicar, isso pode ocorrer através de uma manifestação mediúnica, seja da psicografia, da psicofonia, ou até mesmo em desdobramento, o que é muito mais comum do que se pode imaginar. A pessoa não vai ter a noção exata do que ocorreu durante o sono, vai confundir com o sonho, mas vai ter a ciência do que ocorreu propriamente, um contato, né? E o que move muitas vezes o espírito encarnado nessa vontade, nessa necessidade de manter o contato com aqueles que já partiram, muitas vezes o afeto decorrente do apego. O afeto decorrente do apego. Aqueles que partiram devem ter as nossas melhores lembranças e, sobretudo, as nossas orações. As nossas orações, para que possam trilhar o bom caminho no plano espiritual. Né? Você usou uma expressão curiosa aí no começo, quando falou, e quando eles partem, como alguns costumam dizer, descansou. Não, o espírito não se cansa, então ele não vai descansar. Né? E no plano espiritual, certamente, ele vai ter oportunidades aí de trilhar o caminho de evolução. Interessante. Às vezes a gente, né, ouve relatos, assim, por exemplo, de crianças, né, é muito comum, né, vovó veio dar tchau, né, vovô veio dar tchau, né, e aí a família recebe a notícia do desencarne, né, então, e normalmente, e isso às vezes no sono mesmo, né, durante o sono, a criança parece que tem mais clareza desse contato, do que a gente que duvida muito, né, Ricardo? A gente, às vezes, recebe sugestões e... Em verdade, Janine, o que ocorre é o seguinte, o espírito, nos dizem os espíritos que a reencarnação, ela, em tese, veja bem, isso não é uma regra definida para todos, é igual para todos. Vai depender das condições, da necessidade do grupo espiritual, etc. e tal, mas a reencarnação se fixa a partir dos 7 anos. Por isso que se diz que os pais têm a responsabilidade sobre os espíritos que estão reencarnados como filhos. Até os 7 anos você consegue, mais ou menos, moldar e educar, percebendo os impulsos negativos que vêm naquele espírito, que eles vão emanar, você vai perceber, mesmo com 2, 3, 4 anos, você já percebe algumas coisas. Então, compete aos pais, nesse período, educar pela disciplina e pelo amor. Porque a partir dos 7 anos, fecha-se essa janela, digamos assim. E, enquanto, até esse período, a interatividade com o mundo espiritual é muito mais fácil entre crianças do que entre nós adultos. Porque eles ainda estão livres, o perispírito ainda está, essa janela, digamos assim, ainda não fechou. Então, ele interage muito mais vezes com o mundo espiritual. Por isso que ele vai ver a vovó, o vovô, o titio, o papai, meu irmãozinho. Por isso, inclusive, que na hora próxima ao desencarne, a maioria de nós consegue enxergar, olha, estou vendo um parente meu, X, fulano, que já desencarnou há muitos anos, etc., porque o desprendimento perispiritual, ele ocorre de forma natural, é um processo natural. Vai reabrindo a janela. No final do desencarne. No final. Exatamente. O que ocorre é exatamente isso. Então, para o espírito, isso é muito importante, porque ele vai interagir. E nós percebemos isso, que você vê que crianças falam, eu vi fulano, eu vi papai, eu vi vovô, eu vi tio, eu vi isso. Falam coisas, às vezes, que o próprio espírito está do lado e utilizam dele. Então, esse é um aspecto interessante, porque nós temos que disciplinar esses espíritos com amor, pelo exemplo. Né? Então, é muito comum nessa fase a mediunidade, que ela é um processo natural, afeta todos nós, ela começa a ser muito ostensiva em crianças. E aí, o que se recomenda no Livro dos Espíritos? O que se recomenda no Espiritismo? Olha, papai, mamãe, não se deve explorar isso durante esse período. Por quê? Mas isso é perigoso? Não é que é perigoso, que a criança não vai ter
a defesa psíquica necessária para se proteger. Ela vai ficar exposta ao mundo espiritual. E aí, esses nossos irmãos que eu falei lá, que nos acompanham, etc., ele pode querer nos prejudicar. E onde é que ele vai nos prejudicar? Pô, eu sei que se eu atuar nessa criança aqui, eu afeto o pai, a mãe, o avô, a avó, tal, que é um inimigo meu lá do... Não gosto de usar o termo inimigo, não. É um desafeto meu lá de outras épocas, né? Então, é uma janela aberta que propicia a aproximação e manifestação de espíritos. Por isso, essa fase do espírito, nós temos que levar para a evangelização, que é importantíssimo. Porque ali, na hora que... É interessante, na hora que você entra, como eu falei, na hora que você entra na casa espírita, o que ocorre? Esses espíritos que nos acompanham, e estão acompanhando os nossos filhos também, né? Porque são filhos que não são espíritos antigos. Na grande maioria das vezes, pode ser até bem mais velhos que nós. Então, eles também vão acompanhar. E lá eles vão ser doutrinados, lá eles vão ser acolhidos. Porque não adianta eu melhorar se quem me acompanha não vai junto. Né? Então, esse amor ao próximo, um dos fatores a serem bem destacados é esse. Não adianta eu estar melhor se aquele irmão que me acompanha há séculos, se ele também não melhorar. Então, nós temos que caminhar juntos. Certamente que cada um no seu tempo, certamente que cada um vai ter o seu momento oportuno de despertamento para a verdade. Quando ele despertar, que ele perceber que ele tem que melhorar, que ele tem que mudar, que ele precisa desse momento dele, né, com a espiritualidade superior, e ele aproveitar desse instante e pedir o perdão, ou mesmo perdoar, e dar início a uma nova fase, isso é que é importante. Então, o espiritismo é muito bonito, né, porque ele oferece respostas para nós. Como é que eu vou dizer? A pessoa não precisa nem acreditar que a vida continua, né? Que é uma realidade para nós, né? Mas se ela ouviu a nossa palestra, se ela participou com a gente, se ela conseguiu assimilar o que a gente vai ter no além-túmulo, né? Então é o seguinte, não adianta eu manter na minha ignorância, porque senão eu vou ficar marcando o passo aqui. No mínimo pela dúvida, né, Ricardo? Daí a pessoa pode pensar assim, eu não acredito não, mas vai que... Exato. Que é do jeito que esse pessoal está falando, né? Não custa, né? Se não tiver nada, não perdi nada. Não perdi nada, exatamente. Pelo menos eu vi pessoas inteligentes falando, com um argumento relativamente compreensível e até pode me convencer alguns pontos, mas eu fui lá para ver e é isso que é importante, né? É todos nós caminharmos com esse objetivo, né? Plantar essa sementinha aí, né? Para a gente poder refletir, né? Agora, independentemente da forma, né, ou da religião que a pessoa professe, aqueles que caminham pela Terra com alguma sensibilidade sabem da necessidade da construção de uma vida moral, né? A construção de uma vida moral que nos acompanha na vida terrena e nos acompanha também na vida espiritual, né? Isso mesmo. E o uso do livre-arbítrio é que vai definir o nosso destino, né? Então, nós precisamos preparar o nosso amanhã atuando hoje. Nós não temos que... É muito comum, não é nem tanto o assunto, mas eu acho que é interessante. Chega-se na casa espírita, todo mundo quer saber o que eu fui na outra encarnação. Para que você quer saber? O que você vai mudar na sua vida hoje? Você tem condição vamos supor, de você conhecer quem você foi, você não sabe, por isso que é dado o esquecimento. Se você soubesse realmente, você teria condição de dar continuidade a esse seu caminhar? Então, não temos que... E aproveitando a deixa lá da fala anterior do Marcelo, todos nós, quando chegamos na casa espírita, nós vamos pela dor, ou a mediunidade está
um caos, porque a mediunidade começa normalmente como um caos, a não ser espíritos como Chico, Divaldo, né? Esses são espíritos que já são missionários, né? Não são nem médios, são missionários. Mas a nossa Pleiade, né, onde nós estamos situados, nós vemos os médios chegam lá confusos, cheios de atividade mediúnica que ele não tem conhecimento, não tem estudo. Às vezes estava na igreja, na outra religião mais vezes, e embora ela domine muito mais do que nós, que ela tem bagagem, escrituras, etc., livros e estudos há mais de 200 anos, que extrapola 200 anos, então o conhecimento é muito mais profundo. E aí o médium chega desesperado. E só tem uma forma. É aperfeiçoando pelo estudo. Aí eu chego na casa espírita, eu quero saber quem eu fui. Mas isso não Desde que você me fale que eu fui uma princesa, né? Ninguém querendo ouvir só, né? Ninguém quis celebridade. Quis carregar pedra lá no Egito, tomando chibatada no lombo para poder fazer as pirâmides. Né? Nem dar chibatada, muito menos dar chibatada. Pois é. Esse, né? Eu fui príncipe, eu fui general. Tem gente que adora falar, eu fui cardeal. Oh, meu Deus, o que vai mudar? O que a gente aprende com isso? Por que nos é dado esse esquecimento? Primeiro, porque ele não... Às vezes, eles permitem alguns flashes, né? São liberados alguns momentos, algumas coisinhas que você tem uma breve noção. O que acontece? Para servir, se for para o seu bem como espírito, para a sua evolução. Mas muito pouco, não vale a pena. Assim. E aí você fala assim, outra coisa, voltando, eu até perdi um pouco o raciocínio, mas agora me veio aqui agora novamente. Eu chego na casa espírita, eu quero uma... minha mãe desencarnou tem 15 dias. Tá, e daí? Me desculpa, até a forma de ser direto. E daí? Mas quem é minha mãe? Claro, é sua mãe. Tem amor, respeito, tudo. Mas Não, presta atenção. O desencarne, ele tem um processo, igual eu falei, o perispírito vai sendo liberado gradualmente da matéria. Por isso a importância de quando nós vamos em velórios, por exemplo, qual que é o hábito que a gente vê? O velório vira quase uma festa. É todo mundo conversando e rindo, contando história, piadas, não sei o quê. Até pessoas que não se vê há muitos anos se encontram isso em velório. E é natural, isso faz parte do processo nosso processo social. Mas a gente, como espírita, a gente aprende o seguinte, se é um velório, qual que é a minha postura ali? Eu devo estar em prece sincera para aquele irmão que desencarnou, que está ali. Muitas das vezes está ao lado do caixão, ainda bem no início, né? bem fragilizado. Uhum. Não se tem controle direito das suas emoções, etc. Sem nem entender bem o que está acontecendo. Exato, mas é como se fosse uma pessoa sob efeito de alguma droga, digamos assim, né? Fica com a sua capacidade psíquica debilitada, sem poder conseguir ter noção diretamente, uma noção exatamente do que está acontecendo ali naquele momento. Ele fica sonâmbulo, né, aquela situação. Então, nós, para ajudar, para auxiliar aquele espírito, o que a gente precisa fazer? Entrar em prece. Projetar para ele que ele vai receber o amparo, e quando nós projetamos o pensamento, porque o pensamento, ele é que é o grande segredo, porque os espíritos não precisam falar. Os espíritos se comunicam refletindo no perispírito a imagem do que eles querem. Eles trocam, eles permutam as suas ideias sem esforço e assim com uma rapidez extraordinária. Então, naquele momento em específico, é muito importante a gente ter essa noção. Eu tenho que participar. Claro, se eu vou ver um parente que eu não vejo há 10 anos, vou ver ali, certamente que a emoção, a saudade, até mesmo de saber o que está acontecendo, que é muito comum, mas eu tenho que ter a base, principalmente nós que já somos espíritas, nós temos que ter essa capacidade
de entender que naquele momento a prece para aquele nosso irmão e para os familiares é a melhor opção. Uma coisa que eu aprendi, eu tinha certo receio de ir em velórios. Eu me sentia uma esponja, para você ter noção. Eu acabava sentindo mais do que talvez até do que os familiares. Então, muitas vezes eu evitava. Até um dia, os espíritos me falaram o seguinte: não, você tem que ir, por quê? Olha como é que os espíritos são sábios. Você vai ser solidário com aquele irmão, com aqueles irmãos ali, os familiares, né? Então, o seu sentimento não é igual ao do filho, da filha, da mulher, né? Da esposa, do marido, etc. Porque você não é o parente direto. Mas você é solidário, então você está com amor, estou sendo solidário e tal, etc. Quando você chega e abraça esse familiar, ou os familiares, e fala meus sentimentos, né? E tenha fé, e vou fazer prece para fulano, tal. O que acontece? Há uma troca de energia. A espiritualidade pega da sua energia positiva e transfere para aqueles nossos irmãos. É muito comum você ver, às vezes, alguns familiares parecem que foram dopados. Mas é em função dessa... E alguns até realmente acontece de tomarem remédio, porque é muito um impacto, e é natural, isso eu não estou julgando. Isso é normal e até aceitável, digamos assim. Mas essa troca de energia, o que ela vai fazer? Ela vai levar para aquela pessoa, e esse é o amor ao próximo. Aí, olha, como se fosse uma transfusão, né, Ricardo? E não, como não é? Você está transfundindo para aquela pessoa o que você tem de bom, a sua solidariedade. Isso é transformado em amor, em carinho, né? Então, essa consciência de ser espírita é isso também. E não adianta eu falar assim, então eu quero falar com minha mãe. Não depende dos médiuns. E a gente precisa entender que cada casa espírita tem uma característica. A nossa, ela não é específica para esse tipo de mensagem. Um dos médiuns mais tranquilos para isso foi o Chico, mas era a missão dele. Era diferente. A nossa qual que é? É trazer os nossos irmãos para a evangelização. Não sei se vocês já perceberam. Quer dizer, ali, o que a fraternidade trabalha? Ela trabalha o seguinte: nós precisamos passar para os nossos irmãos os conhecimentos do Evangelho. Por quê? Porque é o caminho para a gente modificar os nossos ímpetos. E às vezes eu tinha uma certa dificuldade de entender isso também. Falei, gente, mas eu cheguei até uma vez até questionar, falei, gente, eu não vejo casa espírita falando de livro dos espíritos, expositores falando sobre livros dos espíritos, sobre livros dos médiuns. Mas no meu entendimento, está faltando isso. Mas depois me esclareceram, não, mas aqui nós estamos acolhendo de outra forma. Aqui nós estamos resgatando os espíritos para o Evangelho, porque quando você faz isso, o que vai acontecer? Você vai mudar. Então, na hora, igual voltando lá no exemplo, o cara te fechou na rua, você não vai xingar o cara mais. Na hora que o cara sentou o dedo na porta que doeu, você já não vai falar um palavrão. Por quê? Porque quando você foi lá na casa espírita, você viu o Marcelo Menach fazendo uma palestra lá extraordinária, e o que ele falou ficou... Você assimilou no seu perispírito, está no seu perispírito. Isso vai ficar disponível para você. Por isso, a responsabilidade, principalmente dos oradores, né, Marcelo, de levar a mensagem do Evangelho. Certo que eu particularmente, eu gosto muito da parte científica do Espiritismo. Saber por quê, e um pouquinho mais profundo. Né? E eu acho, mas isso é para mim. Mas eu entendo que uma forma global para atender outras pessoas que estão chegando às vezes ali pela primeira vez, no meu caso, eu teria que ter mais paciência para poder entender que ainda não é o momento daqueles irmãos aprofundar na matéria. Mas nós precisamos despertar neles a necessidade do estudo.
Toda vez que eu tenho oportunidade de fazer uma palestra, eu falo assim, não acredita em nada do que eu falei. Vai lá nos nossos livros e estuda. Ou melhor, vai em 3 livros básicos. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou falar um que é melhor ainda do que esses 3, porque ele te dá uma resposta, que é a Gênese. É extraordinário, é fantástico. Então, esse que é... E lá, quando a pessoa começa a estudar, ela vai ver que os Espíritos vão falar, olha, por mais que o seu ente querido seja pessoa do bem, etc., etc., ele, às vezes, não está em condições de mandar a mensagem. Então, como é que funciona? Os espíritos que dirigem a nossa casa, que são responsáveis pela psicografia, que nos acompanham, etc., eles conseguem, o que eu falei anteriormente, eles adentram o cérebro do homem e conhecem os seus segredos, seus desígnios. Nada lhe é oculto. Então, ele consegue transmitir para você o que aquele espírito iria falar, ou o que ele está falando. Ele poderia até, inclusive, como nós dissemos ontem, até se mostrar para um médium, ou até mesmo para a própria pessoa, como sendo aquele espírito. Porque ele tem a capacidade de dominar a plasticidade do perispírito. Então, ele pode ser o seu pai, sua mãe, sua avó, seja quem for. E como ele tem acesso esses registros que estão no perispírito, ele vai te dar a informação que você precisa. Então, por isso que qual que é a melhor a recomendação? Se está com saudade, a saudade ela vai permanecer até o nosso desencarne. Nós amamos. Então, não tem como você não ter saudade. Mesmo sendo espírita, né? Quer dizer, espírita não sente, né? Mas você é espírita, você chora porque desencarna. Eu falo, claro, eu amo, pô. Meu filho, meu pai, minha mãe, nós convivemos, então eu sinto saudade. Sim. Então, quando você sentir as saudade de algum espírito, de algum ente nosso que desencarnou, qual que é a melhor opção? Vai ficar chorando? Não. Vai ficar pegando a foto dele, conversando com ele? Isso é um perigo. Aí, vamos lá, a prevenção. Quando você faz isso, o que eu falei lá atrás? Nós estamos rodeados, o Marcelo completou, inclusive, que o Paulo falou, nós estamos rodeados por nuvens de espíritos. E esses espíritos necessitam da atenção. Aí, quando ele vê você falar com um retrato, que seja lá de quem for, e aquilo você canaliza energia, o que ele vai fazer? E ele pode se manifestar e adquirir até a forma daquela pessoa. Ele se coloca no lugar. E aí isso cria um problema dentro do seu lar que você pode evitar sem essa prática. Por isso, a recomendação do culto do Evangelho no lar, porque ele vai criar uma base de proteção espiritual, tanto para a sua família, como para todos que adentram a sua casa e ao redor da sua casa. E aqueles espíritos, mesmo os familiares, e esses não familiares desconhecidos, eles serão acolhidos. Eles serão envolvidos e convidados a vão lá para o centro. Ou então, os mentores, o que eles fazem? Eles projetam através do magnetismo, eles projetam a imagem que aquele espírito precisa para se convencer, às vezes, de sair de tal lugar. Sair, né? Ricardo, a gente infelizmente não tem mais tempo para conversar, o assunto é riquíssimo, muito interessante, eu mesma fiz um monte de perguntas que nem estava combinada, né, porque eu estava vendo aí, né, mas infelizmente nós não temos mais tempo, né, e aí, assim, eu queria, eu acho que essa fala sobre a postura do velório, né, e o culto no lar, assim, foram muito preciosas, inclusive a Arlita comentou aqui, né, que a nossa ida aos velórios, ou a ida de quem tem um pouco mais de esclarecimento sobre o processo, ajuda no desligamento do espírito, né, que está ali no momento, a Arlita comentou aqui, e aí eu queria, assim, uma última, né, mensagem de vocês a esse respeito. Semana que vem, para quem está acompanhando, o assunto continua, o tema é o desligamento, né, o retorno ao mundo espiritual, então esse assunto vai dar continuidade, inclusive o Ricardo deve estar com a gente de novo, né, Ricardo? Imagina, na semana que vem, nós vamos dar continuidade no assunto, né? Dia 8, isso, né? Isso mesmo. Então, realmente, assim, uma palavra final aí para a gente poder interromper por enquanto, e quem sabe continuar aí no desdobramento, né?
Com certeza. Porque está muito interessante. Eu vou dar mais. É porque, que eu te falei, eu cometi um certo... Eu errei eu tinha feito o trabalho aqui para o espírito encarnado, e é desencarnado, entendeu? Mas eu acho que deu para... Nossa, ainda bem que você imagina se tivesse preparado para espírito desencarnado, né, Marcelo? Eu falei, com a bagagem que ele tem, e sem preparar nem nada, a participação seria excelente. Eu gostaria só então, e Marcela, se você me permitir, está aqui escrito, né? O que posso fazer? Então, posso levar o bem às pessoas com quem me relaciono. Posso ter amor em meus relacionamentos íntimos. Posso ser justo ao lidar com os outros. Posso discernir o certo do errado. Posso admirar a beleza e a harmonia. Posso integrar em mim o místico, o poeta e o cientista. Posso combinar ciência e espiritualidade, arte e humanismo, e todos os outros potenciais positivos que nos tornam humanos. Posso adotar uma postura criativa diante da mudança. O homem é um espírito encarnado no mundo material, objetivando a evolução para níveis mais altos, até Deus. Muita paz, amor e esperança a todos. Muitíssimo obrigado pela paciência. Muitíssimo obrigado por estar nesse diálogo com o Marcelo, com a Janine. Foi muito enriquecedor para mim também. O Marcelo é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, ele sabe disso. E sinto muito honrado de participar e muito agradecido a todos. E essa admiração é recíproca, Ricardo. Viu? Agora, apenas em palavras finais, Janine, apenas lembrar simplesmente que no nosso convívio, nessa nossa interação com os espíritos que se encontram no plano espiritual, o que nos preserva propriamente das más influências são a oração e a prática do bem. Buscando sempre a oração, o convívio, a comunhão com o mais alto e a prática de boas obras, isso há de nos preservar, de nos proteger, ou talvez até, como o Ricardo disse anteriormente, nós podemos influenciar aqueles que caminham conosco, espíritos familiares que ainda estão num estado de ignorância e que nos acompanham e que podem, sim, sofrer essa influenciação boa. Eu queria agradecer a participação, agradecer o fato do Ricardo estar aqui, de você estar aqui nos recebendo, Janine, e agradecer a todos que nos ouvem.